Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando um pouco da agenda do Ministério da Saúde para a promoção da alimentação adequada e saudável e ouvir um pouco sobre como o Estado de Sergipe tem se organizado para garantir o direito da alimentação adequada e saudável no Estado e fazendo a manutenção de algumas ações de segurança alimentar e nutricional. Agora eu vou trazer um pouco do olhar da promoção da alimentação adequada e saudável na perspectiva da saúde, né, no âmbito nacional aqui do Ministério. E para começar a minha fala, eu queria trazer a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que traz para a gente a compreensão sobre uma alimentação adequada e saudável, né? Então, quando a gente está falando sobre isso, o que que a gente quer dizer? A gente está falando de uma prática alimentar que ela é apropriada aos aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos, bem como o uso sustentável do meio ambiente. Essa alimentação, ela também deve estar de acordo com as necessidades de cada fase do curso da vida e com as necessidades alimentares especiais. Ela deve ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, de raça e de etnia. Ela também deve ser acessível do ponto de vista físico e financeiro, harmônica em quantidade e qualidade e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis, com quantidades mínimas de contaminantes físicos, químicos e biológicos. E aí, quando a gente fala da promoção da alimentação adequada e saudável e que essa alimentação ela é um direito humano, então todo cidadão tem que ter acesso a ela, a gente precisa olhar para o cenário do Brasil hoje, né? A gente tem que entender onde a gente está inserido para que a gente consiga construir políticas que contribuam para o acesso a essa alimentação. Hoje, o cenário epidemiológico do Brasil nos mostra que 72% das mortes no nosso país têm como causa as doenças crônicas não transmissíveis. E aí, quando a gente vai olhar para essas doenças, a gente percebe que 20% dos nossos adultos estão com obesidade, 55,4% têm excesso de peso, 7,4% têm diabetes, 24,5% têm hipertensão. E quando a gente olha para essas doenças associadas, então, indivíduos que têm excesso de peso e diabetes, o excesso de peso e hipertensão, até mesmo as três doenças juntas, a PNS de 2013 nos mostrou que 80,1% dos nossos adultos têm essas comorbidades associadas de alguma forma. E o principal fator de risco para essas doenças crônicas não transmissíveis é a alimentação inadequada. Bom, e aí quando a gente faz essa projeção do percentual de brasileiros que têm excesso de peso, entre os brasileiros maiores de 18 anos, a gente chega num valor de 96 milhões de pessoas, e com obesidade um valor de 41,2 milhões. Então, são números que trazem para a gente a urgência da gente olhar para essa alimentação inadequada, o que está acontecendo no país e como que a gente pode trabalhar esse tema para a gente melhorar esse cenário e reduzir as doenças crônicas não transmissíveis relacionados a uma alimentação inadequada. Para as crianças aqui também vale destacar que a gente tem tido um olhar com muita preocupação e cuidado para as crianças brasileiras, porque hoje entre as crianças menores de 5 anos, 15,9% delas já estão com excesso de peso, e entre elas 7,4% com obesidade. Na faixa etária de 5 a 9 anos, esse valor praticamente dobra, né? Ele chega a 31,8% de crianças de 5 a 9 anos com excesso de peso, sendo que 15,8% já estão com obesidade. E aí, nos adolescentes, a gente segue com um valor muito próximo ali de adolescentes com 31,9% de excesso de peso e 12% deles com obesidade. E quando a gente extrapola esse valor percentual para números absolutos, a gente vê lá que a gente tem 6,4 milhões de crianças menores de 10 anos com excesso de peso e 3,1 milhões com obesidade. Enquanto os adolescentes, a gente tem 11 milhões de adolescentes com excesso de peso e 4,1 com obesidade. E aqui também vale dizer que, especialmente depois da pandemia de Covid-19, a gente teve um aumento da situação de desnutrição das crianças brasileiras. Então, aqui, esse gráfico temporal que tem como fonte os dados do Sisvam mostra para a gente que a gente vinha reduzindo a desnutrição. Aqui é uma análise das crianças beneficiadas pelo Bolsa Família, né? A gente vinha numa queda da desnutrição, mas esses números voltaram a aumentar em 2019 e 2020, e está associado à pandemia de Covid-19, né? E a situação que o país viveu durante esse período. E a obesidade, ela se mantém numa linha crescente.
tanto em todas as faixas etárias das crianças, né? Então, hoje a gente tem como preocupação todas as formas de malnutrição, que foi uma coisa que o Ronaldo colocou na fala dele de abertura, né? A gente tem que cuidar da desnutrição dessas crianças, que se agravou especialmente no período da pandemia, e também temos que estar com o olhar muito atento para a questão do excesso de peso e o aumento da obesidade entre as crianças e entre os adolescentes. E aí, quando a gente olha para o cenário de consumo alimentar no Brasil, o que que a gente percebe? Que apenas 34% dos nossos adultos estão consumindo regularmente, ou seja, em 5 ou mais dias da semana, porções de frutas, legumes e verduras. E a tendência temporal ao longo dos anos é de redução desse consumo. E quando a gente olha para as crianças, que também é preocupante, o que que a gente percebe? Que a introdução de alimentos ultraprocessados tem acontecido de forma cada vez mais precoce, então ela acontece cada vez mais cedo, né? Hoje, 54% das crianças menores de 6 meses estão em aleitamento materno exclusivo, e esse percentual se mantém para crianças entre 6 meses e 2 anos, né? Até ali os 23 meses. Só que o que que a gente tem muito alto e que é muito preocupante, que 44% das crianças a partir de 6 meses já têm contato com alimentos ultraprocessados. Então, elas já estão sendo introduzidas a esse grupo de alimentos que a gente sabe que está relacionado ao aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, e isso de forma cada vez mais precoce. Então, o que que as evidências têm mostrado? Que o maior consumo de alimentos ultraprocessados nas crianças e nos adolescentes, e cada vez mais precoce, está associado com a piora do perfil lipídico sérico e com o aumento da adiposidade abdominal e corporal. E aí, quando a gente olha para marcadores que estão lá na Vigitel, né, tanto de uma alimentação adequada quanto de uma alimentação inadequada, a gente percebe que essas crianças e os adolescentes, eles estão com um consumo, poderia ser melhor, mas a gente tem ali, né, consumo de verduras e legumes quase chegando em 70%, um consumo de frutas 70% e 80%, mas a gente tem um elevadíssimo consumo de alimentos ultraprocessados entre as crianças e adolescentes, um consumo muito alto de bebidas adoçadas também. E muitas dessas crianças estão realizando as refeições em frente à televisão, o que é inadequado na perspectiva da alimentação adequada e saudável. Quando a gente olha para o total de calorias consumidas na dieta dos brasileiros, a gente tem observado que 53,4% das calorias totais consumidas, elas são oriundas de alimentos in natura ou minimamente processados, de acordo com o que está apresentado no Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Então, as pessoas estão consumindo arroz, feijão, carne, mas a gente ainda precisa aumentar o consumo de frutas, legumes e verduras, porque 90% da população brasileira não atingiu a recomendação do consumo de 400 gramas por dia desse grupo de alimentos. E o que é mais preocupante é que as pesquisas mostram que os gastos com esse grupo de alimentos, das frutas, legumes e verduras, ele diminui conforme aumenta os níveis de insegurança alimentar. Ou seja, as pessoas que se encontram em maior situação de vulnerabilidade social são as que têm menos acesso a alimentos adequados e saudáveis. E aí aqui é importante a gente entender que o consumo alimentar, ele não vai ser determinado apenas pela escolha. Não é só o que o indivíduo escolhe comer ou não. É uma É uma cadeia muito complexa, de um sistema alimentar que vai influenciar esse consumo. Então, as questões, demográficas, socioculturais, políticas e econômicas, o investimento em tecnologia e inovação, os ambientes alimentares, então, a comida que está disponível, o preço dessa comida que está disponível, a promoção da alimentação, a publicidade e propaganda, a qualidade dos alimentos e a segurança, tudo isso vai influenciar o consumo alimentar dos brasileiros. Não adianta você falar que é importante consumir frutas, legumes e verduras, arroz e feijão, se esses alimentos estão caros, se eles são inacessíveis, se a publicidade me diz que é um outro grupo de alimentos que é adequado. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que a escolha alimentar ela é complexa e ela envolve diversos fatores. Por isso, a importância da gente estar discutindo a segurança alimentar e nutricional de forma ampla e integrada com outros setores. Na perspectiva do setor saúde, o Ministério, em 2014, entendendo a complexidade do sistema alimentar e dos determinantes para alimentação adequada e saudável, o Ministério publicou o Guia Alimentar para a População Brasileira, em 2014, que tem como regra de ouro a preferência por alimentos in natura e minimamente processados e preparações culinárias aos alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque as evidências começaram a mostrar para a gente que esses alimentos chamados de ultraprocessados,
processados, eles estão associados ao aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, enquanto o consumo de alimentos in natura e minimamente processados estão relacionados à manutenção da saúde, a pessoas que são mais saudáveis. Por isso, observando essas evidências, a gente adotou essa classificação de alimentos e fez essa orientação como regra de ouro da preferência dos alimentos in natura e minimamente processados. Essa orientação ela é reforçada no Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, mostrando a consolidação e a fortaleza dessa recomendação do Guia Alimentar. E aí, entendendo a importância do Guia Alimentar como orientador, né, para políticas públicas que vão contribuir para o acesso à alimentação adequada e saudável, eu considerei importante trazer aqui um pouco desse sistema de classificação que é apresentado no guia, que se chama classificação nova. E essa classificação parte do pressuposto que a alimentação ela vai muito além do que a ingestão de nutrientes. A gente não está dizendo aqui que é importante consumir X ou Y nutrientes. A gente está dizendo que o nível de processamento ele vai influenciar na qualidade desses alimentos. E aí a classificação nova, ela traz 4 níveis de classificação, que são os alimentos in natura e minimamente processados, os ingredientes culinários, os processados e os ultraprocessados. Então, o primeiro grupo de alimentos in natura, ele vai contemplar aqueles que são extraídos diretamente da natureza, ou que antes de sua aquisição, eles foram submetidos a alterações mínimas, como arroz e feijão, as frutas, legumes, verduras, os ovos, as carnes e o leite. Nenhuma substância alimentar foi adicionada a esse alimento original. E esses são os alimentos que devem ser a base da nossa alimentação. O segundo grupo de alimentos é constituído pelos ingredientes culinários. São aquelas substâncias que são extraídas da natureza do grupo de alimentos número 1, né? Elas são extraídas de alimentos in natura ou minimamente processados, e por processos de prensagem, moagem, trituração, pulverização e refino, eles se transformam em ingredientes culinários. Então, aqui a gente está dizendo dos óleos, do sal, e eles vão ser devem ser usados com moderação para preparações culinárias. O grupo 3 são os alimentos processados, que são aqueles fabricados com adição de sal, açúcar ou outros ingredientes culinários, a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. E aí aqui a gente tem as conservas, os pães, e eles vão ser derivados diretamente de alimentos e usualmente consumidos como parte ou acompanhamento das preparações culinárias. E por último, a gente tem o grupo de alimentos ultraprocessados. Então, esses alimentos ultraprocessados vão ser aquelas formulações tipicamente encontradas prontas para consumo, que são feitas com inúmeros ingredientes e vão conter pouco ou nenhum alimento in natura ou minimamente processados. Eles podem incluir açúcar, óleos, gorduras e sal em excesso. Normalmente, esses ingredientes eles vão ser combinados e também são encontradas substâncias alimentares que nunca ou raramente a gente vai encontrar na nossa cozinha para fazer preparações culinárias, como xarope de milho rico em frutose, as gorduras hidrogenadas, as proteínas hidrolisadas, além de classes de aditivos que têm como finalidade tornar o produto final mais palatável, mais atraente. Então, uns realçadores de sabor, corantes, emulsificantes, adoçantes, espessantes. Então, esses são os alimentos ultraprocessados. E aí, então, entendendo essa classificação, o que o Guia Alimentar orienta, né? Como que deve ser a minha alimentação? O que é uma alimentação adequada e saudável? É o que o brasileiro está acostumado a comer no dia a dia, é o nosso arroz e feijão, são as nossas verduras e legumes típicos, a nossa sopa, lá no norte tem o açaí, o uso dos nossos legumes, dos nossos alimentos regionais e tradicionais, valorizando a nossa cultura alimentar, valorizando as castanhas, as sementes, toda a variedade de frutas e legumes que o Brasil tem. Mas a gente também sabe, o Guia Alimentar assume que o brasileiro vai encontrar, mesmo a gente tentando simplificar o que é uma alimentação adequada e saudável, que ela é baseada em alimentos in natura e que ela é referenciada pela nossa tradição e pela nossa cultura alimentar, a gente assume também que o brasileiro vai encontrar obstáculos para essa alimentação. E por isso é importante que as políticas públicas também olhem para esses obstáculos. Então, a gente está falando do acesso à informação, o que está sendo dito que é uma alimentação adequada e saudável, da onde está vindo essa informação? Ela é informação verídica, ela é verdadeira, ela é alarmista, ela é sensacionalista.
a oferta dos alimentos, se as pessoas estão tendo acesso a alimentos adequados e saudáveis, se no bairro dela, ou no lugar onde ela trabalha, tem uma feira que oferece frutas, legumes, verduras, onde ela consegue fazer as compras, o custo, se esses alimentos estão mais caros, se eles estão mais baratos, o desenvolvimento de habilidades culinárias. Então, para ter uma alimentação adequada e saudável, a gente entende que é importante que a pessoa consiga desenvolver um mínimo de habilidades culinárias para preparar ali a sua alimentação do dia a dia, o tempo disponível também, tanto para preparar o alimento quanto para a compra dos ingredientes, e a exposição à publicidade, que muitas vezes pode ser enganosa e pode levar o consumidor ao erro. E para traduzir um pouco dessas informações dos guias alimentares, que a gente entende que são orientações importantes que precisam comunicar para a população. Então, o Ministério da Saúde tem trabalhado em versões resumidas dos dois guias alimentares, tanto do Guia Alimentar para a População Brasileira, quanto para as crianças brasileiras menores de 2 anos, que são documentos que trazem as orientações de forma mais direta, prática e rápida, tanto para a população quanto para os profissionais que vão trabalhar com esses materiais. A gente também tem um material que contribui para a implementação das orientações do guia na rede de atenção primária à saúde. A gente também tem lançado cursos para qualificação profissional para a promoção da alimentação adequada e saudável, além de publicações que fazem o diálogo do guia alimentar com a alimentação cardioprotetora, de incentivo e de valorização a alimentos regionais, a prática na cozinha com frutas, legumes e verduras, e a desmistificação da alimentação e da nutrição. A gente também tem disponível para quem tiver interesse vídeos de guias alimentares no YouTube. Como forma de comunicação, para quem ainda não conhece, a gente também trabalha via plataforma Saúde Brasil, que pode ser encontrado no saudebrasil.gov.br, notícias e informações gerais sobre como se alimentar, uma calculadora de IMC e um teste sobre como está a sua alimentação, e que lá você pode encontrar orientações sobre como ter uma alimentação mais adequada e saudável, e as pessoas também podem cadastrar o número de celular para receber mensagens de alimentação saudável. E ainda nessa plataforma, a gente tem produzido podcasts que trabalham principalmente os obstáculos para uma alimentação adequada e saudável. Então, a gente faz entrevistas com especialistas para falar sobre as habilidades culinárias para os adultos, para a família, como inserir as crianças nesse processo do cozinhar, alimentação saudável na pandemia, atividade física na pandemia, os riscos do consumo exagerado de sal. Então, nesse podcast, a gente também trabalha com especialistas que falam um pouco sobre como as pessoas podem superar ou tentar superar esses obstáculos e como as políticas públicas também têm atuado nesse sentido. Além disso, para quem ainda não conhece, a gente tem a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, entendendo que o leite materno é o primeiro alimento promotor da alimentação adequada e saudável e protetor, né, da saúde das crianças. A gente trabalha com essa estratégia de apoio aos municípios para que a gente tenha profissionais capacitados para apoiar o aleitamento materno, que a gente tenha uma rede apta para o apoio ao aleitamento materno. E aqui pelo Ministério da Saúde, a gente também faz uma articulação importante com o Ministério da Educação para que as ações de promoção da saúde e de alimentação adequada e saudável estejam inseridas no contexto das escolas também. E as mensagens de educação alimentar e nutricional e de promoção da alimentação adequada e saudável também são construídas e transmitidas por meio dos livros didáticos que são distribuídos pelo FNDE. E todas essas mensagens, elas são construídas com base nas orientações do guia e são validadas tanto pelos profissionais do FNDE quanto do Ministério da Saúde, e a gente entende que esse é um material importante de promoção da alimentação adequada e saudável, porque ele chega a toda a comunidade escolar, né? Então vai ser um material que vai ser trabalhado com os alunos, com os professores e com as famílias também, com as merendeiras, enfim, com toda a comunidade escolar envolvida nesse processo de educação das crianças e dos adolescentes. Além de materiais também que a Segan já produziu para apoio às ações de educação alimentar e nutricional nas creches, na educação infantil 1 e 2, na educação infantil e para ensino fundamental 1 e 2. E aí aqui eu queria dar destaque para duas campanhas importantes, né, nessa perspectiva da promoção da alimentação adequada e saudável e do cuidado de todas as formas de malnutrição. A gente lançou em agosto desse ano, né, no mês passado, uma campanha nacional de prevenção da obesidade infantil. E aí é isso, a Segan, ela tem trabalhado muito na perspectiva de que a saúde, ela é essencial para o cuidado das crianças e dos adolescentes que tenham excesso de peso, e para a promoção da alimentação adequada e saudável, mas que a gente
precisa articular com toda a sociedade para a prevenção da obesidade infantil. Então, não adianta só a saúde ficar aqui falando. A gente precisa articular os outros setores, a gente precisa conversar com a produção de alimentos, com a educação, com a assistência social, com a economia, a gente precisa estar articulando setores para a gente conseguir prevenir a obesidade infantil. Então, essa campanha que foi lançada, ela tem como objetivo sensibilizar toda a sociedade sobre esses determinantes da obesidade e também sobre o cuidado e a prevenção. E ela foi estruturada em 3 passos, então, de promoção da alimentação adequada e saudável, de promoção da atividade física e de redução do tempo de tela. Aqui estão algumas peças da campanha, não sei se todos chegaram a ver, mas se alguém ainda não tiver visto e tiver curiosidade, no YouTube do Ministério da Saúde, vocês conseguem ter acesso ao vídeo da campanha e as peças estão disponíveis no site da APS, então basta colocar lá no Google APS que vocês, e obesidade infantil, que vocês vão ter acesso a essas peças da campanha. E associado ao lançamento dessa campanha, o Ministério da Saúde lançou uma grande estratégia nacional para prevenção e atenção à obesidade infantil, que tem como objetivo promover ações intersetoriais no âmbito das cidades para a promoção de ambientes mais saudáveis para essas crianças. E aí o Proteja, ele está olhando não só para como a saúde vai receber essas crianças na atenção primária, para o cuidado, como essas ações de educação alimentar e nutricional vão ser realizadas, de promoção da alimentação adequada e saudável, como essas vão ser realizadas, mas também olha para a escola e chama o gestor da educação para olhar para isso no âmbito municipal, olha para a cidade, para a organização urbana, para as quadras públicas, para as feiras disponíveis, para o que tem vendendo perto das escolas, para o que as cantinas estão oferecendo para essas crianças, para a execução do PNAE, se o PNAE está sendo executado no município. Então, essa estratégia, ela convida todos os setores da sociedade para olhar para a prevenção da obesidade infantil e para olhar para a saúde das crianças brasileiras. E aí ela foi pactuada tanto num compromisso nacional entre saúde, educação e cidadania, e outros parceiros de associações médicas, nutricionistas, profissionais de atividade física e sociedade civil, e foi feito via adesão municipal. Então, os gestores municipais pactuaram com o Proteja para a implementação de ações no âmbito dos seus municípios. E essas ações, elas estão relacionadas a ações na atenção primária à saúde, ações de educação, ação nos ambientes da cidade, ações de comunicação e ações de gestão. E aqui eu trouxe um pouco dessa imagem que mostra sobre como o Proteja vai ser articulado nos âmbitos do município. Então, a gente tem as questões de monitoramento, prevenção e cuidado de excesso de peso na saúde, mas também a importância de criar e revitalizar espaços que vão promover a atividade física, a ampliação do acesso a alimentos saudáveis por meio das feiras e das hortas comunitárias e também dos preços dos alimentos, né, das políticas de preços municipais, da educação e informação sobre os benefícios da alimentação saudável e da prática de atividade física, da oferta de alimentos nas escolas e do compromisso no município com a prevenção da obesidade infantil e com a oferta de alimentos adequados e saudáveis, especialmente para esse grupo, para essa faixa etária de crianças e adolescentes. E aqui eu trouxe um recorte, se eu não me engano, foram 30 municípios de Sergipe que pactuaram com o Proteja, e aqui eu trouxe o destaque para esses 30 municípios que vão estar com a gente num ciclo de 3 anos para a implementação das ações do Proteja, e a gente está ansioso para começar a atuar nesses municípios e ver as mudanças na qualidade da alimentação e da nutrição das crianças de Sergipe e de todo o Brasil. E por fim, também eu venho apresentar para vocês as ações do Ministério da Saúde para o Ano Internacional das Frutas, Verduras e Legumes no Brasil. A FAO, que é a Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ela puxou a discussão no âmbito internacional de incentivo e valorização das frutas, legumes e verduras. O Brasil percebeu a importância de trazer esse tema, especialmente num contexto pós-pandemia, onde a gente precisava valorizar e retomar o direito humano à alimentação adequada, a gente precisava sustentar o discurso do que é uma alimentação adequada e saudável, a gente precisava dizer sobre isso, a gente precisava retomar essas discussões de alguma forma, ainda mais entendendo que as pessoas em situação de vulnerabilidade, elas também têm direito à alimentação adequada e saudável, esse assunto precisava voltar para a pauta, então a gente viu uma oportunidade de fazer essa discussão associada ao guia alimentar, né, como uma das diretrizes
diretrizes do guia. E aí, aqui no Brasil, a gente tem o compromisso com a década nas Nações Unidas para a Nutrição, de aumentar o percentual de adultos que consomem frutas, legumes e verduras. E as ações que a gente realizou foram os diálogos regionais, e aqui eu até estou vendo a Silvia, que participou com a gente do Diálogo do Nordeste. Os diálogos regionais, eles já se encerraram, a gente fez diálogo nas 5 macro-regiões brasileiras, onde a gente trouxe todo o contexto de produção, abastecimento e consumo de frutas, legumes e verduras. Foram discussões riquíssimas, foram apresentadas experiências também das regiões para lidar com os desafios do abastecimento e da produção e do consumo desses alimentos adequados e saudáveis. Para quem tiver interesse em acessar esses diálogos e assistir, né, eles estão divididos por região, então, eu quero ver só o do Nordeste. Basta entrar no canal do Programa Mundial de Alimentos no YouTube, e lá tem todo o ciclo de diálogos regionais, já está disponível para acesso de todo mundo, e inclusive recomendo que acessem, porque foram discussões riquíssimas mesmo. Como para fomentar essa discussão dos diálogos regionais no âmbito nacional, a gente vai ter um diálogo nacional nos dias 7 e 8 de dezembro, e aí aproveito para convidar todos e todas que estão aqui para estarem com a gente também nesse diálogo nacional. A ideia é que a gente produza recomendações para os gestores implementarem nos municípios, tendo como perspectiva o que foi apresentado nos diálogos regionais, então nas especificidades de cada região e nas experiências que estão sendo desenvolvidas no Brasil. E para olhar para essas experiências, além dos diálogos, a gente também promoveu um laboratório de inovação, de incentivo à produção, disponibilidade e acesso ao consumo de frutas, legumes e verduras, onde a gente convidou todas as iniciativas que acontecem no Brasil com esse objetivo a se inscreverem. A gente já encerrou esse processo do laboratório, né? A gente já encerrou as inscrições, e a gente vai publicar um e-book que vai ser divulgado no Diálogo Nacional para divulgar essas experiências que foram escritas, além de ações de comunicação que a gente tem desenvolvido, tanto o Ministério da Saúde quanto a Organização Pan-Americana de Saúde, o Instituto Nacional do Câncer, a própria FAO, o PMA, que tem produzido ações de comunicação para que a gente coloque no debate a importância do consumo das frutas, verduras e legumes e como que a gente pode ampliar o acesso desses alimentos para a nossa população. Agradeço por esse momento de compartilhamento e de fala. Está sendo um encontro muito rico para mim. Também gostei muito de ouvir a fala de vocês e fico à disposição para as dúvidas. Obrigada.